Marcos, capítulo de número 8, nós vamos ler do verso de número 27 ao 30. Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou-lhes: quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: o Senhor é o Cristo. Então os advertiu de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Curve sua fronte, vamos orar mais uma vez. Amantíssimo Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos por tua palavra, pois sabemos que ela é o alimento do céu para nossas almas. Te peço que o Senhor fale aos nossos corações como tua igreja hoje à noite. Estamos aqui reunidos por tua causa, Senhor, para ouvir a tua voz. Queremos sair daqui cônscios de que o Senhor nos visitou e falou aos nossos corações por meio da tua palavra. Recebe este primeiro momento de cânticos e louvores e agora fala aos nossos corações em nome de Jesus. É o que eu te peço por tua bondade e por tua doce graça. Em nome de Jesus nós te agradecemos e todos nós digamos amém. Amém. Permaneça com sua Bíblia aberta aí, por favor. Meus irmãos, os estudiosos consideram que o livro de Marcos ele é dividido em duas partes. Sendo a primeira do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 8, versículo 26. E a segunda parte do capítulo 8, verso 27 até o capítulo 16, versículo de número 20. Na primeira parte do livro de Marcos, nós temos o início do desenvolvimento do ministério de Nosso Senhor na Galileia e também entre os gentios. Nessa primeira parte do livro de Marcos, o número de milagres também é muito maior do que o que se tem na segunda parte. Aliás, na segunda parte, o ministério de Cristo, ele se volta agora para Jerusalém. E a sua ênfase vai recair não mais nos milagres, nas maravilhas, nos sinais, mas na pregação. Jesus vai estar constantemente pregando, ensinando e avisando aos crentes, avisando aos discípulos que ele está para ir para a cruz. O texto que a gente acabou de ler, portanto, ele é a introdução da segunda parte do livro de Marcos. E ela começa exatamente com a revelação de quem é Jesus para os discípulos. E podemos dizer que ainda de uma forma parcial, mas já é uma revelação. No episódio anterior, quem veio há 2 domingos atrás, nós tratamos sobre a cura de um cego em Betsaida. Você pode observar aí do verso de número 22 a 26, fala sobre a cura do cego de Betsaida. Nessa cura, Jesus operou um milagre em 2 estágios. O primeiro estágio reflete exatamente, e eu expliquei que essa cura, ela estava aqui, Marcos colocou o fato, a história dessa cura, para ilustrar o que estava acontecendo com os discípulos. Como Jesus estava amadurecendo o discernimento espiritual dos discípulos. Então foram em 2 estágios, e o primeiro estágio reflete exatamente esse momento, onde Jesus começa a se revelar aos discípulos, mas eles ainda não têm uma compreensão completa, integral, a respeito de nosso Senhor. Assim como aquele homem, ele via homens como árvores andando, ou seja, sem qualquer clareza dos fatos, vendo, mas não enxergando, assim também os discípulos estavam começando a tocar na real identidade de Cristo, mas ainda com dificuldades, e a gente vai ver isso daqui para frente. O discernimento deles ainda não está completo acerca de Cristo. Ainda se demorará um tempo até que a verdadeira identidade de Jesus fique nítida em suas mentes, e eles então passem a agir, a viver, a se comportar de acordo com aquele entendimento. Então, ao sair de Betsaida, onde houve a cura, nosso Senhor se põe a caminho de Cesareia de Filipe, uma cidade mais ao norte, mais ou menos cerca de 40 quilômetros ao norte,
Para quem não sabe, esta cidade ela foi renovada pelo tetrarca Filipe. E ela recebeu este nome em homenagem a César Augusto, o imperador. Por isso que o nome é Cesareia de Filipe. Além disso, outra curiosidade sobre esta cidade é que ela era conhecida como uma cidade pagã, porque ela acolhia nela um templo pagão ao deus Pan, que era metade homem e metade bode. Ele era o padroeiro dos rebanhos e da natureza. Pois bem, foi neste caminho onde Jesus travou um diálogo com os discípulos sobre sua real identidade. Ele fez duas perguntas. A primeira, sobre a opinião do povo lá fora, o que o povo achava quem ele era. E a segunda, a opinião dos discípulos, quem os discípulos achavam que ele era. Quando a gente lê um texto desse, a gente tem que ter o cuidado de abordar esse texto com muita pressa. A gente não pode fazer isso com as Escrituras, porque isso nos prejudica seriamente no entendimento de quem realmente é Jesus, bem como é a sua missão, como se desenvolve a sua missão. Portanto, a fim da gente não cair no paganismo sobre a verdadeira identidade de nosso Senhor, nós vamos hoje à noite abordar essas duas perguntas no texto separadamente. A primeira vamos abordar hoje, a segunda abordaremos domingo que vem. Então nós vamos começar pela que questiona a opinião do povo sobre quem é Jesus para o povo, para o povão. Então, em nome da clareza hermenêutica, preste atenção aqui, nós vamos classificar essas duas perguntas pelas respostas dos discípulos, sendo uma carimbada como negativa e a outra como positiva. A opinião a respeito da identidade de Cristo, fora do círculo dos discípulos, ela é negativa. A opinião que o povo lá fora tem a respeito de quem é Jesus, ela é absolutamente negativa. E aqui nós vamos usar uma tática, que é a tática dos concurseiros. Quem faz concurso usa muito essa tática, que é a tática da eliminação. Nós vamos, em busca da identidade de Jesus, nós vamos eliminar aquilo que ele não é. Aquilo que Jesus não é. Certo? Então, vamos para o texto. Volte comigo para Marcos capítulo 8, versículo 27. Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes: quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Por que eles acreditavam que Jesus, por que o povão acreditava que Jesus era João Batista, Elias ou um dos profetas? Observe, cada um desses personagens tinha um peso muito especial no cenário religioso em Israel. Os judeus acreditavam que Jesus era Elias, porque Elias não tinha morrido, mas sido levado ao céu. E ele estava no céu, então, supervisionando as obras dos homens, confortando os fiéis e ajudando os necessitados. Além disso, Elias anunciaria o dia do juízo final. Isso está lá em Malaquias capítulo 3, versículo 1. Então, não faz sentido Jesus ser Elias. Por quê? Porque quando a gente lê o capítulo 9 de Marcos, a gente vê no Monte da Transfiguração que Jesus se encontra com dois personagens do Antigo Testamento. Quem são eles? Moisés e Elias. Então não faz sentido Jesus ser Elias exatamente por esse encontro. Pedro até diz: Senhor, vamos fazer 3 tendas. Uma para ti, uma para Elias e outra para Moisés, e vamos ficar aqui. Ou seja, ainda que Elias fosse um grande homem de Deus, um exemplo de fé, santidade e obediência ao Senhor, no entanto, Jesus não era Elias. Outro personagem muito especial era João Batista, filho de Zacarias e Isabel.
João Batista era primo de Jesus. Ele surgiu como profeta, anunciando a vinda do Senhor. O próprio João se encontrou com Cristo, ainda vivo. Se encontrou com Jesus. Então ele disse a respeito de Cristo em João capítulo 1, versículo 29 e 30. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse: depois de mim vem um que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Então veja as palavras de João. Não faz sentido João Batista ser Jesus, porque Jesus foi contemporâneo de João. Eles viveram na mesma época, ambos viveram ali. E quando João morreu, Jesus já estava vivo, ou seja, a gente não pode nem contemplar aqui a possibilidade de uma reencarnação, porque Jesus já estava vivo. Então como é que vai reencarnar alguém que já está vivo? Não pode. Então não faz sentido Jesus ser João Batista. Enquanto aos profetas, desde que Moisés profetizou dizendo que se levantaria do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu, em Deuteronômio 18, os judeus esperavam chegar o derradeiro profeta que anunciaria o final de todas as coisas, o momento decisivo de todas as coisas. Então, eles esperavam que viesse um profeta como Isaías, ou como Jeremias, ou como Abacuque, etc. Também não faz sentido isso. Não faz absoluto sentido. Por quê? Porque em Lucas 16:16, Jesus disse que aquele tipo de profeta do Antigo Testamento só vigorou até João Batista. De João Batista para cá, nenhum mais iria anunciar a vida do Messias. Por que não iria anunciar? Porque ele já tinha vindo, porque ele já estava lá. Então não fazia mais sentido. Então também Jesus não era um dos profetas do Antigo Testamento. Então, por pura lógica, entenda, Jesus não era João Batista, não era Elias e não era um dos profetas antigos. Mas pastor, me diga uma coisa. Por que é importante saber quem não é Jesus? Por que é importante saber quem não é Jesus? Eu vou lhe dar 3 respostas hoje à noite. Primeira resposta. Porque terrível coisa é viver e morrer adorando o Deus errado. Eu vou repetir isso aqui. Terrível coisa é viver e morrer adorando o Deus errado. Percebam que no imaginário do povo, Jesus era importante. Ele gozava do status de um dos profetas, de Elias, de João Batista. Ele tinha muito prestígio. Entretanto, o povão estava fazendo uma leitura errada de sua pessoa. Ele não era nenhum dos 3 citados. E assim, o povão não conseguia manter nosso Senhor na posição que de fato ele devia ocupar em seus corações. Por quê? Porque eles tinham uma perspectiva errada acerca de nosso Senhor. Qual é o grande perigo hoje? Preste atenção. O grande perigo de nossos dias não é confundir Jesus com João Batista. Não é confundir Jesus com Elias. Não é confundir Jesus com algum dos profetas do Antigo Testamento. Não é. O grande perigo dos nossos dias é confundir a sua missão. É atribuir responsabilidades a ele que não são dele. Vou explicar melhor. Muitos, hoje em dia, o enxergam apenas como o milagreiro, como o resolvedor de problemas, como o caixa eletrônico do céu, como o juiz das causas impossíveis, como o médico que traz a cura na hora que você precisa e quer, como o construtor da casa própria. Então elas param aí. Elas não vão além, isso é tudo que elas sabem a respeito dele. E elas passam então a adorá-lo como alguém que deve estar sempre disposto a ajudá-las, a socorrê-las
de seus prejuízos materiais, de família, de saúde, profissionais, econômicos, etc. Tais pessoas, elas se tornam meio que senhoras da divindade. É a interpretação delas que definem quem é Jesus, e não as escrituras. É o que elas acham que ele deve ser. E assim vivem uma existência inteira acreditando numa caricatura falsa de nosso Senhor. Isso é possível, pastor? É possível. Além disso ser possível, veja só o que vai acontecer na eternidade. Em Mateus capítulo 7, versos 21 a 23, está escrito assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, que dia é esse? O dia do juízo. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônio? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Veja, estas palavras de Jesus, elas refletem o dia em que prestaremos conta com o Senhor. Aquele dia em que todos compareceremos diante de seu trono para prestar contas. E ele dá um vislumbre, uma antecipação do que acontecerá naquele dia, em que pessoas que imaginavam servi-lo, ou imaginaram servi-lo por uma vida inteira, são absolutamente desconhecidas dele. Faziam milagres, expulsavam demônios, veja tudo isso, profetizavam, eram ativas na igreja, mas aqui está nosso Senhor, não as conhece, não sabe quem são elas. Elas viveram uma ilusão, uma absoluta ilusão. Irmãos, que dia triste será aquele em que muitos serão dispensados da presença de Cristo desta forma, frustrados, decepcionados, acabados, porque viveram uma ilusão, viveram uma fantasia, acreditavam que estavam servindo a Ele quando não estavam. Deixa eu trocar esse microfone aqui, irmãos, que vai. Troca aqui, por favor. Espero que esse aqui não letite. Às vezes eu me pergunto, irmãos, se não é esse o trabalho das seitas. Qual o trabalho das seitas, pastor? O trabalho dos falsos profetas. Apresentar uma caricatura falsa de Jesus e fazer as pessoas se sentirem no caminho do céu, quando na verdade estão no caminho do inferno. Então o que é que uma seita faz? Ela faz você se sentir no caminho do céu. Ela faz você se sentir que está indo ao encontro de Deus. Só que ela está entregando tanta doutrina errada, tanta falsidade, tanta mentira a respeito de Deus, que as pessoas não conseguem perceber. E aí vão se encontrar com Cristo nesse dia e vão dizer: Senhor, em teu nome nós profetizávamos, em teu nome a gente expelia demônio, em teu nome a gente até curava, fazia milagres. Aí Jesus vai olhar para elas e dizer: não conheço vocês, não sei quem você é. Que dia decepcionante será aquele? Que dia triste. Permita-me lhes dar outro exemplo. Em Atos 19, versículo 13 a 16, diz assim: e alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote.
Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos, olha a vergonha, fugiram daquela casa. Mais uma vez, notem, a intenção desses rapazes era boa, era uma intenção boa. Eles usavam o nome de Jesus. Talvez nos dias de hoje alguém dissesse assim sobre eles: pelo menos eles estão ganhando almas, pelo menos eles estão evangelizando. É o que muitos dizem. No entanto, não é assim que se processam as coisas no reino de Deus. Tem muita gente usando o nome de Jesus para um propósito completamente desvirtuado do que ele veio fazer de fato na terra. Tem muita gente fazendo isso. Eles usavam o nome de Jesus como um bordão, como uma varinha mágica, um resolvedor de problemas. Não havia qualquer conhecimento real de quem era Jesus. Eles não o conheciam pela experiência de nascer de novo, de se converter. Apenas achavam que usando o nome de Jesus, eles tinham poder mágico sobre os demônios. Então os demônios perguntaram: quem são vocês? Eu sei quem é Paulo, sei quem é Jesus, mas vocês quem são? Eu acredito, irmãos, que muitos demônios do inferno zombam de muita gente que está na igreja dizendo exatamente isso. Quem são vocês? Quem são vocês? Eu pergunto, será se ainda temos pessoas assim nos dias de hoje? Claro que temos. Pessoas que enxergam Jesus apenas como uma chave mágica, que gira e resolve todos os seus problemas, suas necessidades físicas, suas dificuldades. É assim que elas imaginam Jesus. Se você vem a um culto, escute bem isso aqui, meu amigo. Se você vem a um culto esperando receber uma mensagem onde você aprenderá como ter mais renda, mais sucesso profissional, melhorar a saúde física, aprender sobre gestão de tempo, administrar melhor seu negócio, você está entendendo absolutamente errado o Evangelho. Porque essa não é a oferta primária do Evangelho. Não é a primeira oferta do Evangelho. Você está adorando um Deus falso. Esse não é o Cristo do Evangelho. Não é o enviado de Deus. Ali estavam aquelas pessoas. Como era que elas viam Jesus? Como João Batista, como Elias, como um dos profetas. Mas elas não enxergavam como deviam enxergar. E isso gerou o quê? Prejuízos eternos às suas almas. Prejuízos eternos. Amigo, isso também gerará um prejuízo eterno à sua alma se você continuar acreditando e adorando um Jesus que não condiz com as Escrituras. Um Jesus que não condiz com a palavra de Deus. Você crê num fantasma. Você vê os homens como árvores andando. Você vê Elias, mas não vê Jesus. Você vê João Batista, mas não vê Jesus. Você vê Isaías, mas não vê Jesus. Você está adorando errado. Uma mulher, antes vai soltar aqui para vocês verem a notícia. Olha que notícia. Ela rezou por vários anos para um boneco do filme Senhor dos Anéis, o personagem Elrond, porque ela acreditava que era a imagem de Santo Antônio. Esse boneco aí que vocês estão vendo, ela imaginava, isso aí é um boneco, um personagem de um filme, e ela imaginava que era a imagem de Santo Antônio. E ela passou anos e anos rezando, talvez pedindo um marido para Santo Antônio, né? Para esse boneco, pensando que era Santo Antônio. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Se é possível você se enganar com a imagem a qual você está vendo, imagine com Cristo, a quem você não está vendo. Se você não o conhecer pelas Escrituras, você corre o risco de estar adorando o Deus errado e de se decepcionar naquele grande dia em que você será dispensado da presença de Deus porque Ele não o conhece. Isso é perigosíssimo. Vocês devem sempre lembrar, irmãos, da figura do espantalho na plantação. Lembram do espantalho? O espantalho ele serve para confundir os invasores da plantação.
Quem olha de longe acredita que tem alguém ali. E aí, com isso, é espantado para longe da plantação. Muitos acreditam no espantalho de Jesus e não no próprio Cristo. Adoram o espantalho acreditando que estão adorando a Cristo, quando não é Cristo. E aí é onde está o perigo. E todos nós corremos esse perigo. Jesus, ele é incomparável. Não é João Batista, não é Elias e nem é um dos profetas do Antigo Testamento. Então o primeiro perigo é esse. É o de viver uma vida inteira e morrer adorando o Deus errado. Em segundo lugar, por que é importante a gente saber quem não é Jesus? Porque uma concepção falsa acerca de quem é Jesus não nos conduz ao verdadeiro compromisso que a gente deve ter com Ele. Eu vou repetir isso aqui. Se você entende Jesus de um modo falso, de uma maneira falsa, você não vai ser conduzido, levado a ter um verdadeiro compromisso que você deve ter com Ele. Pergunto: que compromisso de vida ou morte aquelas pessoas tinham com João Batista? Tinha com Elias? Ou tinha com algum dos profetas do Antigo Testamento? Qual compromisso? Nenhum. Quem morreria por João Batista? Quem morreria por Elias? Quem morreria por Isaías? Aliás, não há histórico de que ninguém morreu por eles. Nem os próprios discípulos de João. Ninguém morreu por eles. O compromisso, ele é algo que está ligado diretamente ao grau e tipo de conhecimento que você tem da outra pessoa. Por exemplo, se você está fechando um negócio, mas conhece bem que aquela pessoa não é honesta no que faz, você vai fechar o negócio com ela? Não. Dificilmente não. Então isso vale para tudo na vida: casamento, negócios, contratações de empregados, amizades, etc. Conhecer quem de fato é a pessoa que está à sua frente é a condição sine qua non para se firmar um compromisso. Você só vai ter compromisso com aquele que de fato você conhece. Essas pessoas não tinham nenhum compromisso com João, nem com Elias, nem com os profetas do Antigo Testamento. Elas não tinham qualquer compromisso. Daí, meus irmãos, a necessidade de você conhecer bem quem é Jesus, saber quem é Jesus, estudá-lo com zelo e com profundidade. Por quê, pastor? Porque se você nutrir uma concepção falsa de Jesus, e o risco disso acontecer é muito grande hoje em dia, você nunca terá com ele o compromisso que as Escrituras requerem que você tenha. Porque você não o conhece, você não sabe quem de fato ele é. Em outras palavras, você não pensará a sua vida, não pensará os seus atos, o seu casamento, a sua vida profissional, os seus compromissos financeiros, as suas relações de um modo geral, à luz desse compromisso. Você não pensará. Porque, irmãos, infelizmente nós temos a terrível tendência de que a gente pode fazer o que quiser e Cristo nos apoiará. Afinal de contas, Ele é amor, Ele é Pai, Ele não liga muito para o que a gente faz durante a semana. Faça o que você quiser e Jesus vai te apoiar. Desde o iluminismo francês, se passou a separar a fé da ciência, declarando com isso o divórcio entre o que é da terra e o que é do céu, as coisas que importam a Deus e as que não importam a Deus. Então o homem passou a se dividir entre compromissos religiosos e compromissos não religiosos. De sexta a sábado, ele está imerso em compromissos não religiosos, como trabalhar, estudar, ir ao cinema, fazer compras, etc. E no domingo, então, ele tem os seus compromissos religiosos. Perceba, essa mentalidade reduz Jesus a um mero compromisso de fim de semana. Reduz Jesus a um mero compromisso de um dia da semana. Aliás, diga-se de passagem,
Se aparecer algum evento mais interessante no domingo, como um churrasco, uma ida à praia, um aniversário de um primo, a gente remarca a nossa vinda à igreja para outro domingo. Afinal de contas, Deus entende. Deus entende, pastor. Deus entende. Aí eu pergunto, será, irmãos? Será se Deus entende conforme você imagina? Será se é assim que funciona o verdadeiro compromisso dos servos de Deus com Ele? Entenda, eu não estou reclamando porque você vem pouco à igreja. Eu estou lhe alertando para o fato de que seu entendimento de Cristo está baixo. Está baixo demais. Não condiz com a palavra de Deus e lhe coloca numa posição perigosa na eternidade. Por quê? Jesus não é um João Batista, Jesus não é um Elias, não é um dos profetas do Antigo Testamento. Ele é aquele por quem você deve entregar a sua própria vida, se for o caso. Entregar a sua própria vida por amor a Ele. Este é o compromisso que Ele requer daqueles que se aproximam dEle. Menos do que isso você está fora. Menos do que isso Ele não quer. Está disposto a entregar a própria vida por Cristo? Você não entregaria para o João Batista, você não entregaria para o Elias, você não entregaria para o Isaías, mas está disposto a entregar a sua vida por Cristo? Estou, pastor. Está dentro? Não estou, pastor. Está fora. Me prove, pastor. Só posso lhe provar nas Escrituras. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 10, por favor. Aliás, eu acho que está aí no telão, se não me falha a memória. Mateus capítulo 10. Se você não quiser ler, está aí no telão. Verso de número 37. Diz assim. Olha que texto, irmãos. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, este a achará. Observe, estas declarações aqui de nosso Senhor são um desafio para aquelas pessoas que o procuram apenas no domingo. Pessoas que não vivem 24 horas de suas vidas para Ele, que não têm como o centro de suas vidas, como o ar que respiram, como o rei entronizado em seus corações. Jesus está dizendo, se você não amar seu pai, se você amar seu pai mais do que a mim, se você amar sua mãe mais do que a mim, você não é digno de mim. Se você amar seu filho, sua filha, sua esposa, seu marido mais do que a mim, você não é digno de mim. Então, os cristãos verdadeiros são aqueles que amam a Cristo mais do que todas as coisas, mais que a sua mãe, mais que a seu pai, mais que seu marido, que sua filha, que seu esposo, mais que o esporte, mais que o sexo, mais que o álcool, mais que a droga, mais do que tudo isso, absolutamente mais. Na cabeça do cristão verdadeiro não há dicotomia na semana dele. De segunda a domingo ele vive para Cristo. De segunda a domingo ele vive com o Senhor e para o Senhor. Tudo mais é regido pela vontade de Cristo em primeiro lugar. Na cabeça do cristão verdadeiro, ele não fecha um negócio, ele não fala uma palavra, ele não vai a um lugar, ele não usa uma roupa, ele não come, não bebe, sem antes se preocupar com a vontade de Deus. E eu estou falando de um cristão verdadeiro, porque o cristão falso ele não se importa com isso. Mas o cristão verdadeiro, ele se importa em primeiro lugar com o quê? Com a vontade de Deus. Com a vontade de Deus. Então eu vou colocar isso em miúdo. O compromisso do verdadeiro cristão com o Cristo do Evangelho se estabelece assim, preste atenção. Você não aceitará aquela proposta indecente do emprego porque você ama mais a Jesus do que a seu emprego. Você não aceitará mentir no telefone dizendo que seu esposo, ou que sua esposa, ou que seu patrão, ou que seu filho não está em casa, porque você ama mais a Cristo do que a seu esposo, do que a sua esposa, do que a seu patrão, do que a seu filho e sua filha. Você não vai colar naquela prova na faculdade, na escola, nem fraudar aquele concurso, porque isso desonraria a Cristo, e você ama mais a Cristo do que a sua própria honra. Você não vai mexer no que é alheio, roubar o que é alheio, por quê? Porque você ama mais a Cristo do que o seu conforto. Você não vai se prostrar diante de uma imagem de escultura, por quê? Porque você sabe que isso desonra a Deus e quebra o segundo mandamento, então você não vai fazer.
Porque a sua vida não pertence mais a você. Você ama mais a Cristo do que a si mesmo. Como disse Pedro ao Sinédrio, quando proibiram eles de pregar sobre Cristo, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Mais importante. Em 1 Coríntios 10:31, o apóstolo Paulo disse: portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Este é o compromisso, fazer tudo para a glória de Deus. Viver assim depende de quê? Depende exatamente do tipo de conhecimento que você tem de Cristo. Do tipo de conhecimento. Se você tem um conhecimento baixo, se você tem um conhecimento falso a respeito de quem é Cristo, se você acha que Jesus é do mesmo nível de João Batista, do mesmo nível de Elias, do mesmo nível de qualquer outro profeta, você terá problemas, terá dificuldades. Por quê? Porque você não sentirá no coração qualquer peso de consciência em agir com maldade, com mentiras, com perversidade, quando for tentado a agir assim. Uma mentira será só uma mentira, faltar um culto será só uma falta simples de um culto, não orar, não ler a Bíblia, não ler a palavra, não faz mal, pastor, não faz mal, Deus entende, eu sou muito ocupado, Deus entende, não faz mal. É porque o seu conhecimento de Cristo é muito baixo. Tem problemas aí no seu conhecimento acerca de Cristo. Então, vai gerar o quê? Uma vida com um compromisso baixo, com um compromisso ralo, com um compromisso superficial, sem profundidade, sem firmeza, sem raízes fortes, porque você conhece pouco. Foi como o irmão falou aqui na escola bíblica mais cedo. Você pode ter 50 anos de fé, 30 anos de fé, mas se você não tem um conhecimento profundo a respeito de nosso Senhor, o seu compromisso será baixo. O seu entendimento a respeito dos valores de Deus será baixo. E você terá sérios problemas com o pecado. Aí eu pergunto, como está seu compromisso com Cristo? Como anda seu compromisso com Cristo? Como anda a sua vida com Cristo? Aqui em João, capítulo número 13. Jesus convoca os discípulos a amarem uns aos outros, a estarem uns com os outros. E no versículo 36, veja o que Pedro diz. Simão perguntou a Jesus: para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde eu vou você não poderá me seguir agora, mais tarde, porém, me seguirá. Pedro disse: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Em outra tradução diz: por ti darei a própria vida, darei a minha vida. Jesus respondeu: você dará a sua vida por mim? Em verdade lhe digo, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Você dará a sua vida por mim? Aí está o grau de compromisso que Jesus requer. Você dará a sua vida por Cristo? Dará? Pense sobre isso. Terceiro e último lugar. Por que é importante saber quem não é Jesus? Porque uma imagem falsa de Jesus nos priva de todas as suas bênçãos. Uma imagem falsa de Jesus nos priva de todas as suas bênçãos. E quando eu falo as bênçãos aqui, eu não estou falando das bênçãos que nós tratamos na graça comum. O que é a graça comum, pastor? A graça comum são as bênçãos que Deus dá de um modo geral para a humanidade, como a chuva, o sol, o vento,
a água, certo? A saúde. Então Deus, de certo modo, dá bênçãos de um modo geral. Isso chama-se graça comum. Mas da graça especial, das bênçãos especiais, aquelas a quem Ele dá apenas a seus filhos, você está privado se você tiver uma concepção falsa acerca de Jesus. Então, pergunto a vocês: o que João Batista, o que Elias ou o que algum dos profetas poderiam fazer por aquelas pessoas? Nada. Absolutamente nada comparado ao que Cristo fez por elas na cruz. Nada. Só que elas não sabiam disso. Elas não conheciam a grandiosa bênção de salvação que Jesus estava trazendo a este mundo. Elas não tinham noção do que Deus tinha preparado para elas em seu bendito Filho. E quando você não tem noção de quem é Jesus, você está privado das bênçãos de Jesus, das bênçãos especiais de Cristo. Você está privado. Você não recebe. Permita-me ilustrar o que estou dizendo com a seguinte história, a história com E. Abre aspas. Certa vez um homem, ele decidiu fazer um cruzeiro. Então ele adquiriu a passagem do navio. Não sei se alguns de vocês já ouviram aqui, mas ele adquiriu a passagem de navio, mas ele não leu as informações que tinham no bilhete. Então ele entrou no navio, um verdadeiro hotel 5 estrelas, um flutuante, pode-se dizer assim. E ele, antes de entrar no navio, correu no mercado, comprou pão, queijo e água. Então, quando chegava na hora das refeições, ele corria para sua cabine e ia comer pão, queijo e água. Todo dia ele fazia isso. Quando chegou no final da viagem, já 10 dias de viagem, e chegou no final, o comandante do navio, passando por ele, perguntou: estranho, senhor, eu não o vi durante as refeições no navio, durante esses 10 dias de viagem, onde o senhor estava? Disse: bem, eu estava na minha cabine, comendo pão com queijo e água. Eu disse: mas por que você não foi comer junto conosco as refeições? Ele disse: mas eu não sabia que tinha direito. E você não leu no bilhete? Disse: não li o bilhete. Pois lá no bilhete dizia que você tinha direito a todas as refeições do navio. E ele: que pena, eu passei 10 dias comendo pão com queijo e água. Meus irmãos, inúmeras pessoas estão vivendo uma fé dessa forma, uma fé mendicante, porque elas não conhecem, não sabem dos direitos que o sacrifício de Cristo conquistou na cruz para elas. Então elas vivem apegadas a pão com queijo e água que o mundo dá, quando deviam estar se deliciando do melhor banquete do céu em Cristo Jesus. O bilhete está aqui, ó. Leia o bilhete. Leia aqui o que Cristo conquistou para você. O verdadeiro Cristo das Escrituras. O verdadeiro Senhor, o verdadeiro Filho de Deus. Um homem ou uma mulher que não conhece profundamente a Cristo se contenta em buscá-lo pedindo coisas pequenas. Verdade seja dita, coisas pequenas. Um homem que não conhece profundamente a Cristo, uma mulher que não conhece profundamente a Cristo, se contenta em buscar a Cristo pedindo um carro, uma casa, a vitória de uma causa na justiça, o conserto da sua família, saúde, dinheiro, móveis ou coisas do gênero. Eu não estou dizendo que é errado pedir essas coisas, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que tais pessoas não entenderam ainda quem de fato é Cristo e o que Ele conquistou na cruz para o seu povo. Não entenderam ainda. Então elas se privam das verdadeiras bênçãos do Evangelho e vivem comendo pão com queijo e água. Tais pessoas vivem com medo da morte porque não conhecem das bênçãos prometidas que aguardam os salvos dos céus. Vivem com medo de perder os seus bens na terra, porque não conhecem da herança eterna que aguardam os crentes na eternidade. Não conhecem as promessas de Deus. Aqui está, irmãos, uma falha muito grande hoje em dia.
Os crentes de hoje pensam pouco no céu. Pensam pouco, pouquíssimo no céu. Nas bênçãos que nos aguardam ali. Na herança que nos aguarda ali. Olha o que Paulo disse em Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Todas as bênçãos espirituais. Em outras palavras, todas as bênçãos espirituais que nosso Senhor conquistou na cruz, elas pertencem também agora àqueles que creem e confiam no seu nome. Tudo que Cristo conquistou na cruz, agora também pertence àqueles que depositam fé nele. Você tem ideia da vitória de Cristo na cruz? Da grandeza daquela vitória? Da vitória sobre a morte, da vitória sobre o inferno, da vitória sobre a injustiça, da vitória sobre o pecado. Muito bem, todas as vitórias que Cristo conquistou na cruz do Calvário, agora também pertencem aos servos de Deus. Vou aqui citar alguns para vocês. O perdão dos pecados. Você acha pouco? Você acha pouco perdoar alguém? Quando alguém faz um mal a você, você acha pouco? Não é difícil perdoar? Você está lá ferido, magoado. Cristo conquistou o perdão dos seus pecados. Quando você fere a Deus, Cristo conquistou o perdão dos seus pecados. Cristo conquistou o livramento da ira do dia do juízo final que virá aí. Cristo conquistou a presença paternal de Deus a todo instante para os crentes. Hoje a gente pode orar dizendo: Pai nosso que está nos céus. Cristo conquistou isso para nós. Cristo conquistou o nosso nome escrito no livro da vida. Cristo conquistou o presente da fé, a salvação eterna. Nos deu o Espírito Santo. Todas essas, irmãos, são bênçãos espirituais. E elas pertencem a quem, pastor? Elas pertencem unicamente aos crentes em Jesus. Aqueles que nasceram de novo. Abra sua Bíblia comigo rapidinho, por favor, em Romanos capítulo número 8. Veja o que Cristo conquistou por nós e para nós na cruz do Calvário. Verso de número 31. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Verso 31. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Veja, ele não vai nos privar de todas as bênçãos. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu antes, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Mas, olha a posição que o crente ocupa. Não é uma mera posição de vencedor, é uma posição de mais que vencedor. Não dá nem para explicar. Tão grandiosa é essa maravilha, tão grandiosa é essa posição do crente. Uma posição de mais que vencedor. Muito mais que vencedor. Verso 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem conquistou isso para nós? Onde você vai encontrar todas estas bênçãos? Você não vai encontrar na Shopee, você não vai encontrar na Shine, você não vai encontrar na Amazon, você não vai encontrar no Mercado Livre. Não, você não vai encontrar. Você só encontra no Filho de Deus, Cristo Jesus. Em Jesus Cristo tem todas essas bênçãos para nós.
E conhecê-lo, irmãos, conhecê-los é como entrar num depósito cheio de tesouros eternos. Tesouros eternos. Essa é a alegria do crente. Um conhecimento falso sobre Cristo só nos dá pão e água com queijo. Um conhecimento verdadeiro a respeito de Cristo nos entrega todas essas bênçãos especiais e espirituais. Uma das ofertas que mais aparece nas redes sociais hoje, quem tem rede social aí vai ver isso aí, vai lembrar, são cursos de desenvolvimento pessoal. O que são esses cursos? É uma proposta onde a pessoa que vai lhe ensinar a ter uma vida próspera, vai lhe ensinar a colocar em prática certos princípios, certos ensinamentos. Então você vai melhorar seu físico, vai melhorar seu casamento, vai ter uma vida financeira 1000%, etc. Então a busca dessa vida perfeita sobre a terra faz as pessoas gastarem milhares e milhares de reais a fim de se aperfeiçoarem, melhorarem aqui, se superarem ali, se tornarem homens de negócio, grandes homens de negócio, grandes mulheres de negócio, gente muito bem sucedida. No entanto, meus irmãos, escutem bem, essa não é a vida abençoada conforme o Evangelho. Isso é pão com água, é mundo, é vapor, não se sustenta. Por quê, pastor? Porque falta o elemento da eternidade que nós só encontramos na pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha o que João disse em 1 João 2, 15 a 17. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, imagine só, tudo que há no mundo, tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Aí ele termina dizendo: ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tudo de mais maravilhoso que você pode enxergar nesse mundo há de passar um dia. Tudo. Não sobrará pedra sobre pedra, cascalho sobre cascalho. E quem preparou toda a sua vida para este lugar ficará sem nada. Absolutamente sem nada. Os melhores carros, as melhores casas, as melhores roupas, as bolsas mais caras, os sapatos mais chiques, os relógios mais caros, tudo ficará para trás. Nada sobrará para a eternidade. Somente aquele que faz a vontade de Deus permanecerá eternamente. Somente esse. E quem são os que fazem a vontade de Deus? São aqueles que conhecem Jesus com profundidade, que não se contentam apenas com coisas materiais deste mundo, mas que almejam, acima de todas as coisas, o céu, a eternidade, o próprio Cristo. O próprio Cristo. C.S. Lewis sintetizou bem isso quando disse, veja o que C.S. Lewis disse, abre aspas: somos criaturas divididas, correndo atrás de álcool, sexo e ambições, desprezando a alegria infinita que se nos oferece, como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo os seus bolinhos de areia na favela, porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar férias na praia. Fecha aspas. Então veja, as pessoas estão preferindo o pão com queijo e a água que o mundo dá, do que as alegrias infinitas que Cristo dá. Preferem passar férias fazendo bolinhos de areia numa favela, porque elas não conseguem compreender o que é passar férias na praia. Amigo, Cristo lhe convida a passar férias na praia. Na praia. Você só precisa aceitar e embarcar no verdadeiro conhecimento de quem Ele é.
e do que Ele preparou para os seus na eternidade. Tudo o que você precisa fazer, como nós cantamos daqui a pouco, é seguir o bom mestre. Seguirei a meu bom mestre. Seguirei a meu bom mestre, como diz o Cântico 301. Apegue-se a Cristo, creia em Cristo, viva para Cristo, ame a Cristo, se refugie em Cristo, porque dias difíceis estão chegando, dias complicados se anunciam pela frente, e somente aqueles que estão guardados debaixo da rocha chamada Cristo é que sobreviverão a tudo que está vindo pela frente. Somente aqueles que se apegaram ao que Cristo conquistou na cruz perdurarão para a eternidade. Somente as bênçãos conquistadas por eles são eternas. Somente aquelas bênçãos. Somente elas. São bênçãos que nem a traça come, nem a ferrugem corrói, e nem o ladrão escava e rouba. São bênçãos eternas. Deixa-me perguntar: você está em Cristo? Você está em Cristo para que as bênçãos espirituais também pertençam a você? Você está no Senhor? Em 2 Coríntios 4, versos 17 e 18, Paulo diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais. O pão, o queijo e a água são temporais, mas as que não se veem são eternas, e é para elas que nós devemos estar olhando, é a elas que nós devemos estar mirando, as coisas eternas. Permita então concluir dizendo: quem não é Jesus? Jesus não é João Batista, para que você não acredite no Deus errado. Jesus não é Elias, para que você não tenha um compromisso errado com Deus. Jesus não é algum dos profetas dos antigos, para que você não seja privado das gloriosas bênçãos que Cristo conquistou para seu povo. Jesus não é o maior filósofo que já existiu. Jesus não é o maior psicólogo que já existiu. Jesus não é o maior intelectual que já existiu dessa terra. Ele é bem mais, infinitamente mais que todos eles. Então, pergunto: quem é Jesus? Quem é Jesus? A resposta será dada no próximo domingo. Venha para o culto e você vai saber. Vamos ficar de pé e vamos orar agradecendo.